Olá, conversaremos agora sobre uma situação problematizadora, aqui chamada de a decisão da Casa das Antigas Portas. Nessa apresentação, temos então o objetivo de apresentar uma situação problematizadora. Essa situação problematizadora é aqui apresentada no contexto de discutir o processo de formação do resultado, do lucro, e a ideia é que essa situação então permita a discussão e a apropriação de conceitos associados à apresentação, ao cálculo, associado aí ao desempenho apresentado por meio do lucro aí da operação. Como é que a história começa? Bom, a situação ela é uma inspiração didática em um caso real chamado Hotel Boutique Casa das Portas Velhas. Esse hotel existiu, o prédio na verdade ainda existe no centro da cidade de Salvador. Veremos aí uma série de desafios associados a ele e a construção aqui apresentada é uma adaptação didática a partir dessa história, que é a história do Hotel Boutique, a Casa das Portas Velhas, mas que em função da adaptação aqui está chamado de A Casa das Antigas Portas. A situação começa a partir então de uma série de viagens promovidas aí por um turista afro-americano. Ele tinha um volume razoável de posses, isso permitia que ele viajasse o mundo inteiro, gozando de algum conforto. E em um belo momento, numa visita à Bahia, ele se encanta aí com a cultura baiana, notadamente, ele se encanta aí com o resgate de suas raízes promovidas lá pela Festa da Boa Morte de Cachoeira e resolve se estabelecer aqui na Bahia e a partir daí, né, com toda a sua experiência de viver um turismo, né, um turismo de maior poder aquisitivo, ele resolve então empreender aqui e começa a procurar condições para que isso se torne realidade. A realidade se torna então fato, né, quando ele encontra próximo ao centro de Salvador, lá na Palma, quer dizer, um casarão abandonado. Esse casarão havia sofrido incêndio anos antes, o que restava, na verdade, era a estrutura externa do casarão e restos aí de suas janelas e portas ainda marcados pelas chamas aí do incêndio que esse casarão sofreu. Então ele resolve comprar o casarão era um casarão tombado, ele podia fazer intervenções internas, mas devia preservar a parte exterior do imóvel, e a partir daí ele converte esse casarão no que vamos chamar aí de Casa das Antigas Portas, quer dizer, uma adaptação didática do real Casa das Portas Velhas. Quer dizer, uma operação marcada por um extremo requinte e bom gosto. Quer dizer, ele era um viajante bastante intenso, quer dizer, conhecia muito aí sobre, sobre aspectos aí culturais do mundo inteiro e assim tinha um bom gosto muito grande. E a partir daí ele montou, na verdade, essa operação. Essa operação seria chamada de um hotel boutique, quer dizer, um hotel com uma série de atrativos singulares, mas com a capacidade menor. E aí seria exatamente essa ideia, quer dizer, uma operação marcada por muito bom gosto e tentando vender essa ideia de glamour, quer dizer, de singularidades. Assim, algo bem peculiar é justamente o nome, né, a razão do nome, quer dizer, Casa das Antigas Portas, na adaptação didática, ou Casa das Portas Velhas, que seria justamente uma referência às portas, né? Quer dizer, o arquiteto aproveitou a ideia das portas velhas queimadas aí do casarão que ele comprou e explora isso. Quer dizer, a porta, na verdade, como elemento de transição, de passagem, quer dizer, de encerramento e recomeço de novos ciclos. Ao analisar, na verdade, os aspectos da decoração da operação, aí você vê, na verdade, as portas, os restos das portas velhas, quer dizer, que estavam no casarão, quer dizer, sendo usados como decoração de toda a operação, e a operação gravita, né, toda a sua decoração em torno disso.
Tanto é que os banheiros, né, os toaletes, aí também recebem isso, né? Quer dizer, a fechadura, né, simbolizando aí o banheiro feminino, quer dizer, a chave, simbolizando aí o acesso ao banheiro masculino, quer dizer, a decoração toda gravita em torno desses rituais, né, de passagem, de encerramento de ciclos, de novos ciclos. E o bom gosto acaba sendo uma característica muito grande de toda a operação. Então, todo o mobiliário, né, era feito de mogno, que ele entendia ser a madeira mais nobre, quer dizer, boa parte dos enxovais vinham das Antilhas holandesas, onde ele achava que tinha, né, os melhores tecidos, os melhores trabalhos aí com panos para poder compor o enxoval. Ele fez questão de instalar ar-condicionados importados do Japão, que eram os mais silenciosos que existiam no mundo. E naturalmente tudo isso traz uma série de desafios, porque a operação é uma operação assim muito bem cuidada, muito singular e com muitas especificidades. Então, analisando aí características da operação, é possível ver, né, essa preocupação muito grande aí, no cuidado, quer dizer, na apresentação dela. As portas velhas sendo sempre aí destacadas, né, como elementos da decoração. Mas aí chegamos à situação problematizadora. Quer dizer, a operação, bem concedida sob o ponto de vista estético, arquitetônico e de decoração, ela tinha uma série de desafios, porque ela nunca teve um desempenho financeiro satisfatório. E aí, nesse caso, quando vamos entender a situação, ela é construída, né, sob o ponto de vista da gestora, Marília. Marília aí tinha esse desafio. Quer dizer, a operação ela não entregava desempenho financeiro, e aqui o desempenho financeiro é apresentado sob a forma do lucro. Então, uma das mais importantes métricas geradas pelas informações contábeis e que dão suporte ao nosso processo de tomada de decisão. Daí não é à toa, então, que essa situação problematizadora ela foi escolhida para poder abrir o capítulo 4 que discute a demonstração de resultado, notadamente a demonstração de resultado formal. E no fechamento, o caso então traz aí esse desafio. Marília estava preocupada, o lucro havia sido trancado desde a origem. Após muito pensar, três possíveis chaves haviam sido identificadas, mas qual delas abriria uma nova porta para o futuro do A Casa das Antigas Portas? E aí, nesse caso, o caso fecha perguntando, né, o que é que poderíamos fazer nesse caso aí para poder tentar ajudar a protagonista a pensar numa alternativa de solução. Com isso, esperamos poder ter alcançado o objetivo aí proposto, que seria apresentar essa situação problematizadora. A ideia é que sejam discutidos aspectos relacionados à formação do resultado, o que será apresentado na nossa apresentação aí, associada à articulação do caso. Bons estudos.